noite, obrigada pela presença. Hoje eu quero falar sobre ousadia. E aí, você é uma pessoa ousada ou não? Quando a gente pensa em ousadia, em uma pessoa ousada, a gente pensa em uma pessoa corajosa, né? Uma pessoa que não tem o temperamento tímido, né? Aquelas pessoas, os sanguíneos, os coléricos, né? A gente acha que as pessoas que têm peito, têm coragem de enfrentar as coisas, de falar. Às vezes a gente acha que uma pessoa que é fleumática, uma pessoa que é assim mais tímida, mais para dentro, não tem menos acesso à ousadia. E hoje eu quero trazer para vocês o sentido que a Bíblia traz de ousadia na nossa vida. E a ousadia dada por Deus, ela não depende do seu temperamento. Você, para ser uma pessoa ousada, para ter ousadia, uma ousadia dada, gerada pelo Espírito Santo, você, mesmo sendo alguém tímido, mesmo sendo alguém fechado, que não gosta muito de se expor, se torna ousado. E porque a ousadia não tem a ver com temperamento. A ousadia, ela gerada pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que você não tenha um temperamento explosivo, um temperamento para fora, você pode ser alguém ousado, sim. E lá em Hebreus 4,16 diz assim: portanto, acheguemo-nos com toda ousadia ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade, no momento oportuno. A palavra ousadia, no hebraico, ela quer dizer agir com coragem diante do risco, diante do perigo. E no hebraico também quer dizer ser forte, corajoso, ser firme. E no contexto da Bíblia, ousadia significa uma força interior gerada por Deus. Então, o temperamento não sustenta a ousadia por muito tempo. O temperamento, ele limita a ousadia, porque o temperamento não tem base, não tem força suficiente para sustentar uma ousadia. O exemplo é Pedro. Pedro, dos discípulos, era considerado o mais ousado, né? É o que saiu do barco, foi andar nas águas com Jesus. É o que cortou lá a orelha do soldado. Foi ousado, foi corajoso, mas baseado num temperamento explosivo. Ele não se sustentou, porque ele negou Jesus 3 vezes. Por medo. Cadê aquela coragem? Quando Jesus estava explicando para os discípulos que da morte dele, e Pedro falou, não vamos deixar você morrer não, imagina. E Jesus até repreendeu Pedro, né, sobre isso, porque ele tinha coragem, ele tinha uma ousadia vinda do temperamento, só que não se sustenta. De frente para o perigo, de frente para a necessidade, Pedro recuou, ficou com medo e se escondeu. Mas quando você vai ler Atos 4, 31, você vê que a ousadia gerada pelo Espírito Santo colocou tanta coragem naqueles homens que estavam escondidos, porque a igreja estava sendo perseguida. E ali fala, em Atos 4, 31, fala, e orando eles estavam num lugar orando, moveu-se o lugar, e todos que estavam naquele lugar orando foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, se tornaram testemunhas de Jesus naquele tempo. Então todo aquele medo, toda aquela insegurança, toda aquela paranoia de perseguição, quando o Espírito Santo encheu aqueles homens, aquelas pessoas da plenitude, da presença dele, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia. Eles consideravam muito mais importante serem testemunhas do que a própria vida. Eles não tinham mais medo. E aí, o que me chama a atenção aqui é que em Hebreus 4,16 fala que nós precisamos chegar na presença de Deus com ousadia. Porque a ousadia gerada pelo Espírito Santo em nós é obra, é resultado do que Jesus fez na cruz do Calvário.
E tudo que Jesus faz, e tudo que o Espírito Santo faz, e tudo que Deus faz tem assinatura da eternidade. A ousadia humana, a ousadia gerada pelo nosso temperamento, pela nossa impulsividade, ela tem uma limitação, ela tem um limite. Ela vai até o limite que chega o medo, que chega a insegurança, que chega o dia mau. Aí a nossa ousadia desaparece. Mas a ousadia gerada pelo Espírito Santo, ela se renova toda vez que você precisa dela. Então aqui fala, entremos com ousadia, cheguemos com ousadia, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Talvez você está no momento de necessidade, um lugar onde você está com medo, você não tem segurança do que virá. É a melhor oportunidade que você tem de ver Deus de perto na sua vida. Quanto maior a sua necessidade, mais o Espírito Santo renova a ousadia dentro de você para fazer coisas que você, em situações normais, não teria coragem. A ousadia que vem da carne, que vem do nosso temperamento, ela coloca a nossa vida em risco. A ousadia gerada pelo Espírito Santo é obra da cruz, nos traz redenção e salvação todos os dias. Isso ocorre em cada uma de nossas necessidades. Então hoje eu venho trazer para você a ousadia gerada pelo Espírito Santo. Se você for ver em Gálatas, cadê aqui? Gálatas 5, 22 a 23, ali descreve o fruto do Espírito, o que faz parte do fruto do Espírito: o amor, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Em nenhuma dessas palavras você encontra ousadia, mas elas todas juntas, o resultado do fruto do Espírito é ousadia, é coragem. Então o que está faltando para você hoje? Está faltando ousadia, está faltando coragem. Porque você tem necessidades na sua vida que você olha e você não vê saída, não sabe como sair deste lugar, não sabe como vai pagar o boleto no final do mês, não sabe da onde que é que você vai tirar dinheiro para pagar aquela dívida, você não sabe qual caminho tomar para sair desse diagnóstico, você não sabe o que fazer, porque no seu trabalho você está sofrendo perseguições e aí você não tem uma outra opção e tem que ficar neste lugar e você está desesperado e você quer ser ousado. Só que você tem medo de tomar decisões. Você tem medo de, às vezes, fazer alguma escolha. E aí, você tem medo. Só que quando você se enche da plenitude do Espírito Santo através de um relacionamento todo dia com Ele, conversando ali no secreto, colocando diante dele toda a sua necessidade, o Espírito Santo vai gerar dentro de você uma ousadia e vai dar para você uma segurança de tomar decisões seguras. Talvez escolhas que não trarão resultado para você agora, mas a longo prazo, mas é um resultado seguro. Sabe, teve 2 homens na Bíblia, além de Pedro, né? Em que nós encontramos ali, tem vários exemplos, eu não estou aqui limitando a esses 2, mas eu quero trazer mais 2 exemplos para vocês sobre ousadia, para mostrar para vocês o quanto que a ousadia gerada pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, ela não termina, ela não acaba, ela se renova, porque cada dia que a gente passa tem coisas difíceis. Cada dia se apresenta o mal. Então, a ousadia que Deus nos dá se renova diante de cada problema que se renova diante da gente. Saul, por exemplo. Em 1 Samuel 11:8 fala assim: então o Espírito de Deus se apossou de Saul e o seu furor se acendeu em grande maneira. Nesse tempo em que o Espírito Santo estava sobre Saul, ele estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele liderou libertação de nações, a libertação de Jabes e Gileade com firmeza, com autoridade, com coragem. Saul foi um grande guerreiro. Só que a partir do momento que ele fez escolhas erradas, desobedecendo a Deus, tendo atitudes que Deus falou para ele, que Samuel disse para ele não fazer, e ele fez, ele desobedeceu, o Espírito Santo foi retirado dele. E a partir do momento em que
em 1 Samuel 16,14, e havendo o Espírito do Senhor se retirado de Saul, um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. E Saul deixou de ser aquele homem ousado, aquele guerreiro com coragem, que sempre estava na presença do profeta para ter o direcionamento de Deus, e ele foi ter o direcionamento próprio, na ousadia da carne dele. O Espírito Santo foi retirado, ele saiu. E ao sair de Saul, o Espírito Santo, o que aconteceu? O que sobrou? O que restou para Saul? Medo, insegurança e paranoia. Nós, sem uma comunhão com o Espírito Santo, sem uma conversa diária com o nosso Deus amado, Espírito Santo, na nossa vida, não nos é gerado, nós ficamos dependendo do externo, nós ficamos dependendo de pessoas, de que situações mudem, de que pessoas venham tirar a gente desse lugar. A gente quer ser salvo, porque nós temos medo, nós estamos inseguros diante das situações. E quando nós permitimos que Deus governe, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na nossa vida, o Espírito Santo nos dá a plenitude do fruto do Espírito. Então, a ousadia não é uma característica, não é um fruto do Espírito, mas é o resultado deles, de todos eles juntos. Sabe, Josué estava, outro que eu quero trazer é Josué, estava assustado, estava com medo, estava de luto. E Deus chega para Josué, e Josué em um nó fala: seja forte, seja corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Então, para você ter ousadia, para você ter coragem diante da necessidade, você precisa ir até o trono da graça. Você precisa ir para a presença de Deus. Eu estou aqui falando, talvez vocês achem que eu sou alguém muito curada, que já estou superada de todas as minhas batalhas. E eu digo para vocês que não. Eu estou em luta, eu estou em batalha, eu também preciso de ousadia, eu também preciso de coragem. Tenho muitas necessidades, mas eu aprendo e entendo com esse texto: entremos, pois, com ousadia, com confiança, diante do trono da graça. A graça é a obra da cruz. A ousadia é resultado da obra da cruz de Jesus. E aí, entrando com confiança na presença de Deus, com ousadia, nós vamos receber misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Qual é a sua necessidade? Entre com ousadia, com coragem. Sabe, o que nos rouba a ousadia e a coragem é o pecado. E aí, o inimigo das nossas almas apresenta diante de nós nossas falhas, apresenta diante de nós o nosso pecado. Você vai ter coragem de fazer essa oração? Olha o que você fez essa semana. Você vai ter coragem de entrar na presença de Deus para orar? Olha como você é podre. Olha o que você aprontou. Olha o que você decidiu. Olha o que você escolheu. E aí, você fica nesse lugar de medo, de insegurança, de paranoia. A gente começa a inventar inimigos. A gente começa a inventar na nossa cabeça coisas que não existem. E ter medo de coisas que ainda não estão na sua frente. Mas a gente começa a imaginar e começa a ter medo de inimigos invisíveis que nem existem. De problemas que ainda não existem, mas na sua cabeça já se materializou, já tomou forma, já tem até nome, já tem até CPF. E às vezes esse CPF nem sabe do que você está pensando, nem imagina o que está passando na sua cabeça. Tem pessoas que são muito corajosas. Tem pessoas que são muito ousadas por causa do temperamento. Só que não se sustenta diante da necessidade. Diante dos grandes problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós precisamos da ousadia dada pelo Espírito Santo. Sabe? Lá em 2 Timóteo 1,7 fala: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você está desesperado, angustiado, ansioso, está faltando equilíbrio. Está faltando o poder de você entender que você precisa de uma ousadia gerada pelo Espírito Santo. A ousadia que o Espírito Santo gerar no seu coração
Não importa se você é colérico, se é sanguíneo, se é melancólico, se é fleumático. Porque o Espírito Santo vem trazer para você equilíbrio. E se você precisa de ousadia para reagir diante da sua necessidade, a ousadia gerada pelo Espírito Santo, ela se renova toda vez que a necessidade se apresentar para você. Todas as vezes, porque a ousadia gerada pelo Espírito Santo dentro de nós é resultado do fruto do Espírito. É resultado dele, é o Espírito Santo que gera essa ousadia dentro de nós para tomarmos decisões, para levantar hoje desse lugar que você está aí, ir para o seu trabalho, enfrentar os seus problemas, porque Deus vai te dar uma ousadia que o seu temperamento não te dá. Porque o temperamento dá ousadia quando você tem segurança que você não está correndo perigo. Porque quando o perigo chega e a necessidade bate à sua porta, você se esconde. Porque por mais que você tenha um temperamento ousado, ele não se sustenta diante da sua maior necessidade. O caos, o medo e a insegurança e a paranoia roubam o lugar da sua ousadia, quando a sua ousadia está baseada no seu temperamento, na sua força. Em Zacarias 4:6 fala, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Porque a força humana é limitada. A ousadia humana, ela se acaba no meio do caos. Pedro era ousado, temperamento ousado. Vamos, faz isso, faço, sou corajoso. Mas diante da necessidade maior que ele encontrou, que bateu de frente ali, que ele podia também ser crucificado ali junto com Jesus. Não conheço. Nunca vi Jesus, nunca vi na vida. Então, a ousadia baseada na sua força, no seu entendimento, ela vai desaparecer no momento da sua maior necessidade. Mas a ousadia gerada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai se renovar diante de cada necessidade que você enfrentar. A força que você precisa para a necessidade de hoje, Deus tem ousadia certa para você hoje. E amanhã, se surgir outra necessidade, a sua ousadia será renovada. Porque a ousadia gerada pelo Espírito Santo não nos torna covardes, medrosos, inseguros e paranoicos, criando inimigos na nossa própria mente. Tiago 4:1. As nossas maiores guerras, as nossas maiores batalhas são geradas na nossa própria mente. O nosso ataque maior não são pessoas, é a nossa própria mente. Porque as pessoas, cada um, aquele que te ofende, aquele que te magoa, vai para casa dele, vai dormir. Mas você, com seus pensamentos, é atormentado todos os dias. Está faltando ousadia para você entrar na presença de Deus. Porque é Ele que vai dar para você tudo que você precisa para superar cada uma das suas necessidades. Porque a ousadia é obra da cruz. É obra da cruz. A ousadia, ela é o resultado do fruto do Espírito. Se você é alguém que fala assim, ó, eu entendo esse negócio do fruto do Espírito, mas sim, eu ainda estou em processo. Eu tenho, sim, eu tenho amor. Eu sou uma pessoa fiel, mas não tenho muita paciência. Não dá para você ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de amabilidade e não ter domínio próprio. Ou você tem o fruto ou você não tem. E se você tem um pouquinho de uma coisa e outro pouquinho de outra, tá faltando tempo gasto na presença do seu Pai. Você está orando pouco, você está lendo a Bíblia pouco, você tem meditado pouco, você tem escutado pouco o seu Pai. Então hoje, Hebreus 4:16, entremos com ousadia, com coragem, com toda a confiança no trono da graça, para que você receba a misericórdia e encontre o poder que te socorre no momento da sua necessidade. Eu e você precisamos de ousadia. Eu tenho desafios muito grandes no meu dia de hoje. Eu tenho muitos desafios até o final do mês, muitos. Mas eu entro com coragem, com ousadia, na presença do meu Abba, do meu Pai. Porque a coragem que eu preciso, a ousadia que eu preciso para vencer minhas batalhas, as minhas guerras diárias, está no trono da graça. Porque é toda a coragem que eu preciso, toda a sabedoria que eu preciso, toda a paz, toda a bondade, toda a longanimidade, toda a fidelidade, todo o domínio próprio, tudo que eu preciso está no trono da graça, está na minha relação com Deus. A minha relação com Deus vai me tornar ousado, ter coragem para enfrentar toda e qualquer necessidade, porque a minha ousadia baseada na minha força
ela vai desaparecer no momento da minha maior necessidade. Mas a minha ousadia, gerada pelo Espírito Santo, ela vai se renovar para cada necessidade que aparecer. Apareceu uma nova, o Espírito Santo renova a ousadia. Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo o Espírito Santo de Deus. Atos 4:31. Todos estavam reunidos com medo e começaram a orar. Entraram diante do trono da graça e começaram, e o Espírito Santo desceu ali. Fala que o lugar se moveu. E quando o Espírito desce, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali, acuadas, com medo de serem mortas, se encheram de uma ousadia, de uma coragem e se tornaram testemunhas. Você é testemunha do que Deus pode fazer na terra. Você é a testemunha, você é que testemunha do poder de Deus na terra. Você não é testemunha, uma testemunha acuada, envergonhada, insegura, medrosa. Você é uma testemunha ousada. Todo mundo vê que o vento que bateu na casa dele bateu na sua, mas a casa dele caiu e a sua está de pé. Por quê? Você é ousado, porque o Espírito Santo de Deus gera em você uma coragem que é resultado, que é obra da cruz de Jesus no Calvário. Então não diminua o poder de Deus na sua vida. Não coloque tão pequeno o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele derramou a vida dele para que você tivesse vida. E viver com medo, viver inseguro, viver se escondendo, viver angustiado, ansioso, você não está desfrutando de todo o poder que a cruz tem. Você não é salvo só da condenação eterna, você é salvo da condenação dos dias. Jesus não morreu na cruz do Calvário somente para te dar um lugar no paraíso. É para trazer a eternidade para os dias de hoje, para você ser testemunha de que o mundo pode estar um caos, tudo pode estar desabando, mas aquele que chega com ousadia, com coragem ao trono da graça, é atendido em toda e qualquer necessidade que se apresente para ele, porque o Espírito Santo gera dentro de você uma ousadia que se renova todas as manhãs, todos os dias. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor é bom. Que venha o reino do Senhor, que venha o governo do Senhor sobre os nossos dias. Nos ensine, Pai, a todos os dias a entrar com ousadia na Tua presença. Nós temos tantas necessidades e na Tua presença é gerada em nós uma ousadia, um espírito de ousadia que nos faz vencer uma por uma das nossas necessidades, porque a sua força se renova, as suas misericórdias se renovam, se renovam, se renovam, não tem fim, não tem fim. Em nome de Jesus, abrace os meus irmãos e os ajude a enxergar que na tua presença é o nosso lugar, é o nosso abrigo, é o nosso refúgio. O Senhor nos faz ver todo o caos na perspectiva do Senhor. E não nos coloca ali limites, o Senhor nos faz superar, o Senhor nos faz andar em lugares altos e ver os nossos problemas e necessidades na tua perspectiva, que é uma leve e momentânea tribulação, vai passar, isso não é um lugar de morada, é lugar de passagem. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício da cruz, pela tua obra na cruz que nos traz vida todos os dias. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.